Estamos ao vivo na palminha da mão. Vem comigo aí. PHN na Faculdade Canção Nova, gente. Vai ser bom demais. Simbora. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, e a minha família é o teu lugar. Pede aí, vem em mim morar. De novo. Vem em mim morar. Do início, vai lá. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, e a nossa família é o teu lugar. Canta aí. Pede aí, quero ver. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Quero ser templo vivo. Vou te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser templo vivo, vou te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor, do teu amor. Uma salva de palmas pro nosso Deus, aê! Uou, beleza! Boa noite, galera de todo o Brasil, de todo o mundo. Você tá vendo, né? Programa PHN diferente aqui na Faculdade Canção Nova. E essa galera animada, dá uma salva de palmas de novo aí, gente. Olha que animação, meu amigo! Ó, que eu gostei de fazer o PHN aqui, viu? Muito bom. Ó, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, sua família. E para você que talvez está ligando a TV agora, não sabe que negócio é esse de PHN, rapidinho para você, tá? PHN é uma sigla, tá? Que significa o seguinte: por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. De onde que saiu isso, meu Pai do céu? Um homem chamado Padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, ele, um grande evangelizador, sempre trabalhou muito com jovens. Ele tinha duas preocupações fundamentais. A primeira é incentivar os jovens à leitura da palavra de Deus, né? Porque a leitura da palavra de Deus é Deus. E para permanecer firme na fé, é necessário a gente conhecer a nossa fé, conhecer a Deus. Dom Bosco dizia o seguinte, uma frase que eu acho maravilhosa: conhecer é a melhor forma de aprender a amar. O que a gente conhece, que a gente não conhece, a gente não ama. Então o Padre Jonas tinha essa preocupação e ele elaborou um método, tá? O método que ele ensinava os jovens a ler a palavra de Deus era um método chamado A Bíblia no Meu Dia a Dia. E assim, os jovens iam lendo a palavra de Deus, iam estudando a palavra de Deus e iam crescendo na fé em Deus, né? Na igreja e tudo mais. Pois bem, só que não bastava ficar na leitura
da palavra ou só na prática da espiritualidade. Era necessário fazer um caminho chamado ascese. A ascese é o crescimento da alma do ser humano. Então, não bastava a pessoa ficar ali só na espiritualidade. Ela precisava crescer como pessoa, ou seja, para nós, crescer em santidade. Aí veio a sacada. O Padre Jonas, ele tinha algumas pessoas que trabalhavam com ele no início da comunidade e eram cachaceiro, tá? Olha, a galera mamava, viu? Bastante. E ele conheceu, claro, o Padre Jonas conheceu o trabalho dos alcoólatras anônimos. E os alcoólatras anônimos sempre teve um jargão, né? Que dizia assim: por hoje eu não vou colocar o primeiro gole na boca. Um pequeno passo, mas que já era o início. O Padre Jonas pensou, puxa vida, se eu tratar o pecado como o alcoólatra trata o álcool, eu consigo dizer para o pecado o seguinte: por hoje, não. E ali começava um método chamado PHN, que só teria a sua sigla formada e o seu primeiro acampamento em 1998. Desde lá, 27 edições deste que é um dos maiores retiros do mundo. Eu não estou exagerando, tá? Retiro é o maior do mundo, tá? Reunião de jovens, nós estamos atrás de um encontro, não sei se você sabe o nome, chama Jornada Mundial da Juventude. Aí a gente fica para trás. Agora, retiro para jovem de espiritualidade é o maior do mundo. Aliás, esse ano, 2025, nós esperamos 500 mil de pessoas aqui, em uma cidade de 40 mil, 45 mil pessoas. Então, muita gente que vem todos os anos gritar aqui em Cachoeira Paulista: por hoje eu não vou mais pecar. Ou então, uma frase que eu acho que você já ouviu ano passado. Eu falo e a galera aqui repete, tá? A galera completa, beleza? Eu acho que você ouviu no ano passado. Ou santos... Eu acho que pode ser mais forte. Ou santos... E toda terça-feira nós trazemos aqui no programa PHN testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas e depois disso começaram a viver o PHN, que é um método. E tem 3 passos, mas eu não vou falar tudo não, porque tem muita coisa para acontecer ainda no programa, tudo bom? Gente, deixa eu dar uma boa noite aqui para toda a minha galera. Eu queria pedir uma salva de palmas para vocês. Primeiro, para os nossos câmeras aqui, dá uma salva de palmas para a galera que está aqui trabalhando. Obrigado, galera trabalhadora. Isso aí, pai de família. Isso aí, gente, povo bom demais. Salva de palmas para o João na iluminação. Uma salva de palmas para o João. Aê! Um aplauso para os operadores de áudio que estão trabalhando nessa noite. Aê, o Zaca. Como que é o nome do outro meninão mesmo? Como que é o nome? Kleber? Kleberson. Vamos, né? Parabéns para ele também. O pessoal, aí eu vou juntar todo mundo, tá? Pessoal da... Tá bom, Maria, já vi. Ó, pessoal do transporte, pessoal da central técnica, direção, produção, uma turmona trabalhando, os nossos músicos de hoje, muita gente aqui dando a vida para levar para você o melhor do PHN. E claro, agora vai uma salva de palmas para todo esse povo da faculdade aqui. Muito obrigado, uma salva de palmas mais uma vez. Tá certo. O meu tempo tá curto, a Maria já mostrou para mim aqui. Deixa eu dar uma boa noite para ele, Padre Edson, sua bênção. O senhor tá bom, padre? Boa noite. Beleza. A Canção Nova tem como missão... Opa, derrubei tudo, padre, mas pode falar aí. Meus pode falar que eu arrumo, padre, eu arrumo. Formar homens novos para um mundo novo. E aqui nesta noite nós vamos falar de legado de um homem chamado Monsenhor Jonas Abib. De tantos outros, nós estamos pisando em uma promessa aqui também, que é a Faculdade Canção Nova. E claro, aqui em nossas conversas com o público que está aqui do nosso lado, que vai participar conosco, nós vamos colocar em evidência e comparar o que é este legado de formar homens novos para um mundo novo com a proposta deste método de santidade que é o PHN. Por hoje eu não vou mais pecar. Então, isso aí. Eu acho que nós todos somos movidos e quando nós procuramos uma profissão, também nós temos esse desejo de deixar um legado. Mas por onde vai passar este legado? Sobretudo por nossa vida
de santidade. O Peter falava de ascese, que é este caminho de subida. Nós nos esforçamos para compreender aquilo que Deus quer de nós. E a mística, o caminho de descida. Deus vem e tem iniciativas para nós. Então, esta faculdade é um local de iniciativa constante de Deus. Exatamente. A Faculdade de Canção Nova, irmãos, é uma profecia do Padre Jonas. O Padre Jonas, ele salesiano, né, durante muito tempo, sai da ordem salesiana para iniciar uma nova comunidade, né? E interessante, no final da vida dele, ele viu a Canção Nova ser integrada à família salesiana. Sinal de que Dom Bosco nunca saiu do coração do Padre Jonas, né? Apesar dele ter saído da instituição salesiana, né? Mas hoje nós somos família salesiana, a Canção Nova, tá bom? Gente, é o seguinte, vamos sentar todo mundo? Porque tem muito papo bom aqui essa noite. O tema do nosso acampamento PHN é o seguinte, né? Acampamento, ó. O tema que eu tô com acampamento PHN na cabeça, gente, o dia inteiro de reuniões. Gente, vai ser tão bom esse acampamento, cara. Depois eu falo mais, tá? Mas vai ser muito bom. Nós estamos preparando muita coisa boa. Mas o tema do nosso programa PHN de hoje é a vivência do PHN, ou seja, a busca de santidade dentro de uma dinâmica de vida universitária, né? Aqui, como acadêmicos, não nos esquecendo de Deus, mas, ao mesmo tempo, também nos profissionalizando, estudando, dando testemunho. Vai ser bem legal ouvir essa galera que está comigo aqui. Peter, faltou dizer que, inclusive, eu também exerci a minha missão enquanto padre aqui neste ambiente do ano de 2015, mais ou menos até 2018, como diretor espiritual aqui da Faculdade Canção Nova, também do Instituto Canção Nova, que nós chamamos de polo educacional, né? E agora, graças a Deus, está ali nas mãos do Padre Leonardo. Vamos dar uma salva de palmas para o Padre Léo, do Instituto Canção Nova. Hoje, o Padre Léo é diretor espiritual da faculdade. Boa noite, Padre, sua bênção, bem-vindo. Boa noite, Peter. Deus abençoe. Ó, voz de radialista, né? Eu trabalho na rádio também, viu? Imagino. Padre Legal, Edson. padre. Boa noite, Padre, sua bênção. Ó, Deus abençoe. dois padres aqui, gente, que bonito. Ó, tô no meio clerical aqui, que bonito. Gente, vamos lá. Deixa eu perguntar rapidinho o nome de cada um de vocês. Só passa o microfone aí. De lá pra cá, seu nome, meu parceiro? Meu nome é Gabriel. Gabriel. Eu sou a Júlia. Júlia e Eu sou Josué. Josué. Você? Eu sou a Letícia. Eu sou a Ketune. Eu sou a Lorena. Legal. Ó, tenho perguntas para todos vocês, tá bom? Se Deus quiser, vai dar tempo da gente conversar com todo mundo, tá bom? Vamos começar com o Gabriel ali na ponta. Gabriel, conta pra gente como é que é essa vivência aqui na Faculdade de Canção Nova, num dinamismo de pastoral, o pastoreio. Porque nós estamos aqui, ó, Padre Edson, né, foi diretor espiritual aqui. Hoje, o Padre Léo exerce essa função. Eu me recordo do Padre... que mais? Edilberto, que estava também. conosco no PHN. Padre Wellison, desculpa. Enfim, Padre Ivan e tantos Padre outros. Ivan, né? enfim, muitos padres passaram por aqui. Então, ou seja, existe uma preocupação com a evangelização dentro da Faculdade de Canção Nova. Como é que você, como aluno, vê este trabalho pastoral aqui na Faculdade de Canção Nova? E fala de onde você veio também, né? Manda um abraço aí para a sua cidade. Então, boa noite, Peter. Boa noite, todo mundo. Eu vim de Resende. Eu sou natural de São Gonçalo, no Rio, mas morava em Resende, mudei para cá. E já é legal você falar disso, que era uma coisa que eu ia destacar. Se perguntar para essa galera que está aqui de onde vieram, a grande maioria é de fora. Só aqui, nessa galera que está participando, o único de Cachoeira Paulista é o Josué. O Josué, filho da comunidade, né? Exato. O restante todo veio de outras regiões e de diferentes lugares do país para poder estudar aqui. Isso já diz muito da missão da Faculdade de Canção Nova, porque é um lugar de acolhida. A gente sempre fala disso na pastoral. A gente tem a semana de acolhimento quando inicia o ano, já faz parte da nossa missão. Claro, o Padre Leonardo, hoje também o Padre Toninho, né, cuidando da direção espiritual aqui do Instituto, da faculdade. A gente brinca com o nosso padre. Quando ele se apresentou aqui, a gente já faz festa exatamente por conta desse carinho e do zelo que ele tem por cada um de nós. Mas a gente também identifica isso porque, quando nós chegamos, esse é o nosso local de ingresso aqui em Cachoeira Paulista. A gente, às vezes, não conhece direito ainda a chácara, todas as realidades que existem aqui. Então, a pastoral é a porta de entrada, é onde a gente é acolhido, onde a gente começa a servir.
e a partir daí alguns carismas são suscitados. O próprio carisma Canção Nova, vários vão fazer o vocacional, ou então se engajam como voluntários nos Jovens Canção Nova, outras realidades como Jovens Sarados. Então, eu já acho legal destacar como é bonita essa missão da pastoral de poder acolher. E assim, é uma mãe que recebe e daqui a pouco vai colocando os filhos a serviço aí da evangelização também. O que tem de interessante nisso, quando falamos de formar homens e mulheres novos para um mundo novo, claro, tem aqueles que ficam aqui por conta de vocação, mas tem aqueles que retornaram, já retornaram e que vão retornar também. E é muito importante que retorne, porque vai retornar novo para fecundar aquele ambiente ali no meio do mundo. Então, nós bebemos aqui, nos alimentamos a espiritualidade, mas não é para ficar para nós mesmos, também não é para ficar só aqui pela faculdade ou pela cidade de Cachoeira Paulista, mas nós voltamos para lá novo. Então, é muito interessante esse esquema de voltar também. Legal, né? Então, literalmente trabalhando essa dinâmica do formar homens novos para o mundo novo em todas as áreas, né? Tanto do espiritual, como nós falamos, mas eu vou perguntar para o seu nome mesmo, minha filha. Lorena. Lorena, eu perguntei para o Gabriel como é esse dinamismo de evangelização aqui na faculdade. Para você, eu faço uma pergunta direta e reta. O trabalho de evangelização, porque a gente vê os outros institutos, escolas, faculdades e tudo mais e tal, em que se tenta, eu, por exemplo, eu venho de uma universidade federal, né? E eu ouvi muitas vezes que, na verdade, esse dinamismo de fé dentro de um ambiente acadêmico atrapalha o ensino. E aqui na Faculdade Canção Nova a gente vive o oposto. O Gabriel já demonstrou com bons olhos essa união entre fé e razão. Na sua opinião, você, tá? E pode ser muito livre. Fé e razão podem se completar? Eles se atrapalham? Eles são antagônicos ou, no final das contas, acabam fazendo um bem à pessoa? Boa noite e fala de onde você é. Boa noite, Peter. Boa noite, Padre Edson e todos que estão aqui. Eu chamo Lorena, sou natural de Botucatu, mas me mudei de Salto para Cachoeira há 4 meses. Olha só. E essa experiência está sendo muito boa para mim e eu acredito sim que fé e razão andam juntas, porque quando eu cheguei aqui, eu não conhecia muito da Canção Nova, da Faculdade Canção Nova, e não sabia o que esperar. Então, quando eu cheguei aqui, eu achei que ia ser aula o tempo todo, prova o tempo todo, aquela correria, aquela rotina automática, e não ia ter essa vivência universitária. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive uma visão totalmente diferente, uma vivência totalmente diferente. A forma como a gente é acolhido aqui é muito boa, a gente já é aberto a tantas possibilidades, né, pastorais, carismas para se viver. A gente entende um pouco sobre o legado do Padre Jonas e a permissão que ele nos dá de estar aqui na faculdade, de estudar aqui. Então, eu acho que andam juntas, sim, porque tem gincanas, tem a missa diária, todo dia, na faculdade, que quem quiser pode servir. Tem adoração toda quinta, tem grupo de oração toda terça. Então, assim, é uma vivência completa, além, claro, das obrigações estudantis, né, das provas. E a gente consegue criar ciclos novos com a nossa turma, com os nossos colegas. Então, andam juntos. Lorena, e qual foi o curso que você escolheu para fazer aqui na faculdade? Eu escolhi jornalismo. Jornalismo. Assim como o Gabriel também, né? Gabriel também jornalista. Quando você veio, você falou, né, que veio de outra cidade também, você já esperava encontrar esse ambiente? Você já veio cursar a Faculdade Canção Nova por causa desse aspecto religioso também, ou não? Com certeza. Já veio também, eu já por vim isso. de mente e coração aberto, porque o carisma da Canção Nova eu tive a oportunidade de conhecer, vim outras vezes em outros retiros aqui na Canção Nova. Então, só encheu mais meu coração de alegria. Que ano você conheceu a Canção Nova? Eu conheci em 2022. Foi a primeira vez. Olha só. E eu só consegui participar do PHN ano passado, que foi a primeira vez e a vez que mais veio gente, né? Então foi uma bênção. O maior da história. Ela né? foi especial, né? Ela veio e lotou Ela tudo. veio e lotou tudo. Claro, o povo veio por causa dela. Padre Léo, deixa eu perguntar para o senhor, acho que a gente está no finalzinho do bloco já, né, Maria? Antes que a Maria me cobra muito, padre, sabia? Ela eu fica sei de olho bem. pra mim, meu pai do céu. A Maria Conheço. Católica, ela me coloca na linha. Conheço bem. Aliás, falando em perfil, né? Eu falei da Maria Católica, você pode também acompanhar o nosso perfil no Instagram, tá? Acabei não falando no início do programa, PHN_oficial. Se você não segue ainda, PHN_oficial. Alguém me ajuda aqui também sobre o perfil do Instagram do Instituto. Qual que é mesmo?
Aqui? É Instituto... Ou da faculdade, né? É faculdade, né? Faculdade... Me ajudem aí, gente. Quem que sabe? FCN. Faculdade CN. É isso? Faculdade CN no Instagram, tá bom? Você encontra também o perfil aqui da Faculdade de Canção Nova. Você vai ver os posts, os cursos. Muito legal. Eu sou suspeito de falar, mas é uma faculdade maravilhosa, está em expansão. Já é uma referência aqui na região. Então, graças a Deus, né? A gente tem crescido cada vez mais, repito. Crescendo não por um objetivo financeiro, mas por conta de uma profecia lançada nesse lugar, tá bom? A Faculdade de Canção Nova é uma profecia. Padre Léo, olha, finalzinho do bloco, a gente sabe de decisões da Canção Nova, somos uma comunidade, somos missionários, né? Nós somos conduzidos pela força do Espírito Santo, existem pessoas selecionadas por Deus que formam o nosso conselho da comunidade, que colhem as direções do Espírito e nós, meros mortais, vamos, voltamos, sim, né? Coisas do dinamismo aqui da vida comunitária. Antes da Faculdade de Canção Nova, o senhor estava em Roma, né? Isso. É isso, né? O senhor veio de Roma Fiquei- direto para cá. Isso. 2 anos e meio lá. 2 anos e meio É. em Roma. Padre, primeira pergunta assim, o senhor imaginava que o senhor ia cair num meio acadêmico aqui? E ainda mais depois de padre, né? E estando aqui, o Padre Léo também experimenta esse dinamismo de vivência e de experimentar esse ambiente de evangelização. E o senhor também, de alguma maneira, é evangelizado também, não? Com certeza. Então, eu sempre gostei do ambiente acadêmico, né? Então, eu trabalhei aqui inclusive estudei aqui, né? Sou aluno também da Faculdade de Canção Nova. Legal. Eu fiz filosofia aqui de 2013 a 2015. E nesse percurso eu também tive a oportunidade de fazer o estágio aqui, né, no Instituto. Então não é a primeira vez que eu estou inserido aqui, né? Agora, como padre é diferente, não é, padre? Por quê? É isso que você falou. Como padre, aqui nós temos a graça sobrenatural do ministério que nos cabe, enquanto, como a Lorena citou, por exemplo, celebrar a Santa Missa aqui, para os alunos, para os missionários que aqui também vêm participar. Então, é muito forte isso, poder celebrar aqui. Gente, olha, eu acho bonito demais, porque os meus filhos estudam aqui, padre. Sim, né? sim. O Theo, de 8 anos, o Heitor, de 6 aninhos, pequenininhos, né? E eu vou falar para vocês bem de verdade, eu não sei o que vocês sentem no dia a dia, porque às vezes a gente vai vivendo aqui, vai se tornando comum, natural. Sim. Às vezes acontece, né? Mas eu acho sobrenatural E é isso mesmo. você essa é a palavra. chegar e ver aqui uma Santa Missa, uma adoração nesse pátio, como eu já Exato, vi. isso que eu ia citar, né? Meu Ter Deus as do adorações céu, aqui, é lindo demais. com as crianças, os adolescentes, mas também, como ela também citou, aqui às quintas-feiras à noite, né, com os jovens da faculdade. Mas o que mais marca, como você falou, que se eu sou evangelizado, né, nesse processo, é na confissão. Né? Olha só, Então, padre. e nos atendimentos, no modo geral, não só na confissão, mas numa conversa, no atendimento. Por quê? Porque ali eu faço essa experiência atendendo as pessoas aqui, que não se limita só nos alunos. Por exemplo, os colaboradores aqui, Olha só. que trabalham aqui. Então, é muito amplo. Os familiares dos alunos. Então, não é só restrito aos alunos. E aí, como que eu sou evangelizado? Vendo a luta dessas pessoas. Então, ouvindo a esses alunos, aos colaboradores, percebendo essa luta que é o PHN, né? De lutar por uma vida nova, o esforço, o empenho, a busca, isso acaba me comprometendo também, me responsabilizando. Por exemplo, de ver uma criança, por exemplo, de 8, 9 anos, a um jovem, vendo a luta,
Então, isso me compromete. Eu sou evangelizado. Inclusive, teve um dia, tocando nessa realidade, conversando com a Shirleia, que é a nossa diretora. Um abraço para a Chileia. Um abraço para a Chileia também. Nossa grande amiga, irmã de comunidade. E né? isso, uma vez eu falei assim para ela, tem pouco tempo, eu falei assim, olha, Shirleia, falando disso, né, da minha experiência, olha, Shirleia, aqui, nesse ambiente, que um padre falou, no polo educacional, no geral, nós temos santos aqui. Nossa, que forte. Eu falei isso para ela. Que forte. E é algo que só, por graça, viu, nós, padres, podemos tocar. Sim. No próximo bloco, eu vou completar isso que o Padre Léo disse em relação a uma experiência que eu vivi aqui também. Nossa, Fortíssimo. olha, tem muito papo bom aqui, você percebeu, né? Isso é o PHN, essa é a proposta, este método de busca de santidade que vale para você também, sabe? Talvez você está acompanhando aqui toda essa experiência de faculdade de Canção Nova e você está pensando aí na sua cidade, puxa, minha faculdade não é desse jeito. Porque, olha, gente, eu sou, na verdade, de profissão, de diploma, né? Eu sou professor de geografia, né? Então, eu acompanhei muito o ambiente escolar, demais, nesses meus alguns anos, né? Não foram muitos, mas foram esses anos de profissão na geografia. E a gente vê hoje um ambiente acadêmico e educacional muito militante, sabe? E talvez você que está nos acompanhando e falando assim, cara, nossa, minha faculdade está difícil de eu aguentar. Talvez seja isso mesmo, mas nós somos chamados a sermos sal e luz do mundo. Se a sua faculdade ainda não tem Deus, seja você o único evangelho que as pessoas vão ler, tá bom? Vamos lá? Vamos cantar um pouquinho, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Vamos lá! Ó, falando de acampamento PHN, nós vamos ter acampamento PHN de 9 a 13 de julho, tá bom? Me acompanha na palma aí, faz a sua mala, vem pra cá, que vai ser bom demais. Isso é PHN, minha gente. Simbora! Peguei as minhas coisas e fui viajar. E como é bom! Saudade era tamanho, estou no meu lugar. Rever os amigos, amigos para rever, parentes para abraçar. Calor do sol no coração, estou no meu lugar. Ah, como aqui é bom! Ah, e eu agora posso cantar. Grande é o seu amor, quando não mereci, ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir. Maravilhas ele quer realizar. Enche a mãozinha assim, ó. Realizar, 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 realizar em ti, realizar, 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 realizar em ti. Na palminha para encerrar, vai, vai. Hey! Acústico ao vivo. Uma salva de palmas pro nosso Deus, aê! Ao vivo, acústico. Deixa eu mostrar a banda aqui. Banda formada aqui, olha gente, 2 violões, o carrom, massa demais. Quem tá comigo aqui é o Tiago. Tiago. Você tá feliz, irmão? Demais. Você voltaria mais vezes? Sempre, só chamar. Beleza. E quando tem pizza fica melhor, né? Melhor ainda. Pizza pra todo mundo hoje. Ó, eu tô sentindo cheirinho de lanche aqui, velho. Você é louco com essa fome que eu tô. Quem tá no carronzeiro aqui, como é que é o seu nome, meu parceiro? Nascimento. Nascimento, você nasceu mesmo? Ah, de vez em quando a gente tenta. De vez em quando. É mais de uma vez, meu louco? Beleza, irmão. Porque a gente tem que morrer pra nascer de novo. Aê! Ô, desculpa. Ele arrebentou, Brasil! E viva o Nascimento. Nicodemos! Arrebentou, irmão. Muito bem.
E você, rapaz, meu jovem rapaz, boa noite, tudo certo? João. João, tá tudo... Nem esperou perguntar, ele não quer falar, né? João Paulo Rocha. Gente, esse cara é especial, viu? Dá uma salva de palmas pra ele, que esse aqui, meu maior respeito. Você tá gostando, irmão? Tô gostando. Bonita camiseta, parabéns. Ela falou pra gente aqui, gente, nos bastidores, que ela queria muito falar. Boa noite, minha irmã. Como é que você tá? Tá tudo certo? Que é isso aqui, rapaz? Ô, louco. Ela não quer falar mesmo, não. Você viu, né? Quase que eu... Imagina se eu cair de boca aqui, cara. Deus me livre. Deixa eu sentar aqui do ladinho aqui. Minha filha, o que você tá achando aqui do programa PHN no meio da Faculdade de Canção Nova? Eu estou encantada, eu estou emocionada, eu ainda estou tentando entender o que Deus fez para me colocar aqui nesse momento. Você é de onde? Eu sou mineira, mas eu vim para Cachoeira Paulista. Nos últimos anos, eu estava morando em Belém do Pará. Belém do Pará. Ô, gente, emocionada por estar aqui com a gente. Uma salva de palmas para ela, gente. Lindíssima. Gente, que legal. Ó, a gente vai conversar. Eu vou voltar aqui, vou conversar mais com vocês, tá bom? Eu fiquei sabendo que tem talentos aqui da comunicação, então a gente vai, né, pincelar esses talentos todos aí, tá bom? Ô, Peter, Fala eu aí, acho padre. interessante falar também, como o padre Léo disse que estudou aqui na faculdade. Então, nós temos os seminaristas que atualmente estudam aqui filosofia e também teologia na parte da manhã. Mas você sabia que tem 2 padres nossos aqui da comunidade Canção Nova que estudam aqui à noite. Um é o padre Evandro e o outro é o padre Sandro. Eu estou vendo Padre ele bem Sandro. ali na frente. Ah, vem cá, padre. Cadê Vem o aqui padre pouquinho. Sandro? Não tem problema. O padre tá Aê, paisana. padre Sandro! O padre, ele tá paisana. É aluno. É aluno. Vem Aluno, aqui, é isso aluno. Vem cá, padre. Aê. Gente, 3 padres Bem-vindo, no padre programa Sandro. PHN. Como é que o programa não é errado? Cara? Não é errado mais. Vai Padre até o Sandro, Peter boa ali, ó. noite, sua bênção. Pega o microfone aí, padre. Pega o meu microfone, padre Sandro. Aí, boa Jesus. noite, padre, sua bênção. Deus abençoe. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Como disse, faço curso de rádio e TV. As pessoas me veem no texto mariano, nas missas. Mas o padre também estuda. O padre está aqui. Termina o texto ali por volta de 6h30. O padre sai correndo para vir para a faculdade. O pessoal que vem rezar o texto aqui com a gente sempre fala isso. Olha, não fica bravo com o padre não, porque o padre vai terminar aqui e vai correr para a aula. Vai para a aula, padre? A aula começa às 6h20, eu chego lá às 6h30. Então já perdi 10 minutos. Mas todo dia tem que correr. Correndo, né, padre? É Tá uma certo. alegria poder estar e ver os jovens aqui também, estar com os Gostoso, jovens, né? isso é muito Que bom. É uma alegria. Que legal. E é bom também, eu partilho também que nós, né, eu e o padre Sandro, nós chegamos praticamente juntos, né, padre? Na comunidade, vamos fazer aí 20 anos de Canção Nova. Uma alegria ter o senhor aqui, O viu? Marcelo está na direção. O Marcelo, o outro também, né, completando 20 anos de Canção Nova. Quem tem 20 anos aqui, gente? Levanta o braço aí, 20 anos. Menos de 20 anos. Até 20 anos, quem tem? Levanta o braço. Olha, gente, vocês estavam nascendo, a gente já dava dando a vida aqui. Cadê? Na Você, realidade, minha filha, oh meu Deus. Na realidade, eu tenho 20, quando eu cheguei em janeiro, né? Você chegou em meio do É, ano, eu né? vou fazer ainda agora em agosto, É. né? Quando eu cheguei. Eu Beleza. cheguei no dezembro. Gente, É uma isso, salva de tá? palmas, Padre Sandro! Ei, beleza, Padre, sua benção. Obrigadão, viu? É isso aí, gente. É a vida vivida aqui, maravilhoso. Ó, rapidão, antes da gente voltar aqui, eu quero mostrar, nós estamos falando aqui do meio acadêmico, eu quero louvar e bendizer a Deus pelo dom prestado deste homem que eu estou aprendendo assim, a ter uma admiração cada vez maior, está trabalhando comigo no programa PHN, e não só no programa, em toda a inspiração do PHN, isso envolve o acampamento, as missões PHN, os projetos, tudo. Eu tenho conhecido cada vez mais e falo para vocês um cara excepcional, enviado por Deus para esse tempo nosso agora de PHN, que é o Padre Edson. O Padre Edson, ele começou a estar conosco no PHN no meio do ano passado, mais ou menos, né, Padre? E o Padre Edson, na chegada, tá, na lapada, ele já deu 2 presentão pra gente. Presentões. Pra gente. Presentões? Presentões. Olha o português aqui. Então, 2 presentes para nós, tá? São esses livros aqui. O primeiro, quero mostrar para você aqui, Padre Edson. Ele pegou o PHN e ele escreveu um livro falando sobre o método de busca de santidade que é o PHN. Por que método, Peter? Quando foi meados ali de 2009, 2011, eu trabalhava já com o Padre Jonas, eu trabalhei com o Padre Jonas durante 9 anos,
E eu cheguei a uma inquietação que eu comentei com o Padre Jonas. Padre, tem alguma coisa errada com o PHN? Ele falou, é mesmo, meu filho? Me conte mais. Eu falei, padre, está errado o PHN, porque assim, o PHN é uma proposta de parar de pecar. Parar de pecar, padre, não é santidade. Porque, queridos, pensa no seguinte, quando você pergunta para um casal, né, você ama sua esposa? Aí o cara fala, amo. Por que você ama ela? Aí ele pega e fala assim, eu amo ela porque eu não traio ela. Você entende que é meio que obrigação? Poxa, não trair, você não está fazendo nada demais, né? É praticamente isso, o parar de pecar. É um bom início, um maravilhoso início. Mas isso ainda não é amar a Deus, né? A gente precisa fazer um caminho de ascese. Eu perguntei, padre, cadê a ascese daqui? Aí o padre Jonas, com muita paciência, me fez o histórico do que é o PHN. O PHN, uma das frases dele, né? É a continuação do Os Santos ou Nada. Ou seja, o PHN é um projeto de santidade. E tem um método baseado em 3 passos, tá? Primeiro passo, por hoje não vou mais pecar. O que é isso? É uma decisão. Primeiro passo, decisão. Segundo passo, viver em estado de graça. Graça santificante, graça atual. Santificante, os sacramentos, a graça atual, as 5 pedrinhas que a gente tanto fala aqui dentro da Canção Nova. E o terceiro passo, virtude. O que é virtude? Contrário de vício. O que é vício? O mau hábito repetido. Então, tirar vício é colocar virtude no lugar, tá certo? Então, nesses 3 passos, a gente vai crescendo dia a dia. Não é complicado, é simples, é PHN, todos os dias. E aí o Padre Edson, não satisfeito com essa explicação, que eu considero muito boa, ele pegou, gente, documentos da igreja, frases de santos, toda, perdão, a ascética e mística da Igreja Católica, e ele foi constatando que essa inspiração do Padre Jonas tem na busca de santidade de tudo que a gente vê de santidade dentro da igreja. Ou seja, o Padre Jonas não fugiu nada com essa proposta do que a igreja ensina sobre santidade. Então, ó, top esse material. loja.cançãonova.com, tá bom? Você adquire e você vai ter um baita itinerário para você crescer cada vez mais em santidade. Falei bem do seu livro, padre? Perfeito. Ótimo. Esse outro livro aqui é sobre o tema do acampamento PHN 2025, Salvação, Esperança e Júbilo. Esse livro aqui ele tem importância também não só para você entender o acampamento, mas porque o acampamento desse ano do PHN é sobre o querigma. Então, todo anúncio de querigma, você é evangelizador? Você prega a palavra? Tem vontade de ser pregador, evangelizar, falar de Deus, ou conhecer mais um pouquinho da sua fé? O anúncio querigmático da Igreja Católica é muito importante, tá bom? Então, tá aqui, o Padre Edson escreveu pra gente também, Isso. Salvação, Esperança e Júbilo, E né, quem padre? já prega, né, já faz pregação, pode pegar que tem aqui o material, apontamentos que você pode crescer, alimentar aquilo que você preparou ali para o Maranatá, porque se trata do querigma. Então, se você vai pregar sobre o amor de Deus, ali tem a primeira pregação, não é isso? Crescer, fugir dos pecados também, tem tudo ali, comunidade, o Espírito Santo. Eu me dediquei bastante na parte do Espírito Santo aqui, porque é algo muito próprio nosso aqui da comunidade Canção Nova, então eu tinha que falar um pouco do que é o batismo no Espírito Santo, aquelas experiências de repouso no Espírito. Então, coloquei brevemente com apontamentos também, assim, para que você procure outras fontes para se aprofundar nessa realidade que às vezes você não encontra e às vezes encontra ali na internet, mas só que é meio misturado. Aí tem uma fonte bem segura, usei o Raniero Cantalamessa para isso. Raniero Cantalamessa, tá tudo certo, né? Nada mais que o pregador, né? Loja.cançãonova.com. Obrigado, Padre Edson, mais uma vez pelo seu maravilhoso dom, tá bom? Esses 2 produtos aí já estão disponíveis para você entrar e adquirir, tá certo? Vou repetir, loja.cançãonova.com. Fechadão? Vamos voltar para a nossa conversa aqui. Eu estou no meio dos jovens, já conversei com a Lorena, que veio de Botucatu, é isso mesmo? Botucatu? Morou em Salto, ou ao contrário? Vinho de Botucatu, foi para Salto, saltou para cá, tá aqui na Canção Nova. Tá bom. Pulou Lorena e veio para Cachoeiro Paulista. E o Gabriel, que é de Resende, né? Aqui do, né? Tá pertinho da gente aqui em São Paulo, lá do Rio de Janeiro, tá bom? Agora vamos você, minha filha. Como que é o seu nome mesmo? Desculpa. Ketuni. Microfone. Ketuni. Ketuni, vamos lá, vamos fazer uma pergunta para você aqui boa, porque eu olhei para você e falei, nossa, Ketuni, preciso de uma pergunta massa. Ai, misericórdia.
Tá? Vou fazer a pergunta aqui para você. É o seguinte. Você tem, claro, uma experiência hoje aqui na Faculdade de Canção Nova. Beleza. Você estuda, está cursando qual curso? Jornalismo. Jornalismo também. Beleza. O que te fez não escolher outro instituto de ensino e escolher justamente esse? Porque você tem um panorama do que é o todo. Hoje você conhece isso aqui. Mas, cara, eu conheço esse, eu podia estudar aqui, vários lugares, né? E você escolheu justamente a Faculdade de Canção Nova. Por quê? Então, Peter, boa noite a todos. De que cidade você vem? Eu sou de Ouro Preto, Minas. Ouro Preto, Minas. Isso. Primeiro, porque eu vim de uma vida de missão já, né? Eu fui missionária de vida na comunidade Aliança de Misericórdia por 3 anos. Uhum. E lá dentro eu tive um sonho com o Monsenhor. É sério? Sim, e eu já atuava na comunicação em si, era uma coisa que eu sempre gostei. E fiz um discernimento para sair da comunidade, e veio esse sonho com o Monsenhor. E eu entendi aquilo como um apontamento para onde eu deveria ir. Né? E depois de tudo o que aconteceu, fiz o vestibular, passei, e tudo me promoveu para que eu estivesse aqui. Então, por ser uma faculdade católica, também não me distanciou, só me aproximou mais de Deus. E isso acontece a cada dia. Né? Então, eu vim da comunidade, lá a gente tinha essa vivência de espiritualidade, e aqui me promove isso todos os dias. Né? Às vezes, no dia a dia, a gente tem as dificuldades, né? E para onde eu recorro? Né? Para a capela e também para o Padre Léo, que sempre está aqui para ajudar a gente. Que legal. Então, num ambiente de comunidade que você já vivia, você não se sente tão deslocada, porque aqui também tem um ambiente de evangelização, né? Legal ver isso, né? Muito bom ver que os corações cristãos encontram na Faculdade de Canção Nova um local aconchegante, né? Porque o nosso mundo anda muito áspero para o cristianismo, né? E você encontrar uma instituição de ensino que acolhe um coração cristão. Eu tive uma experiência, Padre Edson, os irmãos, todo mundo aqui, né? Eu estive na Jornada Mundial da Juventude e teve uma hora que já tinha acabado a jornada, a gente estava ali meio perambulando em Lisboa, né? E eu me recordo num momento que eu fui almoçar em algum lugar e eu me senti um peixe fora da água, sabe? Minha esposa estava aqui no Brasil, meus filhos aqui, eu já estava 11 dias fora de casa. E como é difícil a gente se sentir deslocado num mundo que parece que a gente não pertence a ele, né? E quando eu voltei para casa, o abraço da família, da esposa, sabe aquela sensação, eu estou em casa. Eu tenho uma casa, eu tenho um lugar. Essa sensação de pertença, ela centra o ser humano nesse mundo, né? E eu vejo muitos jovens que se perdem na vida porque não encontram o seu lugar. E o que você disse aqui, né? De, poxa vida, sair de uma comunidade e hoje estou na Canção Nova, eu senti muito isso em você. Puxa, eu tenho um lugar, tenho uma casa. Falei bobagem? Não, é isso mesmo? Eu até fiquei pensando assim, teve o sonho com o Monsenhor, está aqui na Faculdade de Canção Nova. Não sei se você faz vocacional, alguma coisa assim, não. Ou o padre dançando. Mas quem sabe, né? Vamos lançar a semente, né? O padre não perde tempo, minha gente. Tá certo. Gente, deixa eu vir pro lado de cá agora, pro lado direito. Amanda, né? Júlia, de onde eu tirei a Amanda? Meu Jesus. É a Amandinha que tá ali, ó. Cadê? Tem a Amanda por aí? Cadê a Amanda? Que tem Amandinha! Gente, uma salva de palmas pra Amanda! Ela sempre trabalha ali na TV, né? Só que hoje, como ela está aqui no ambiente dela, né? Ela está em casa, padre, que ela manda. Amanda aqui. Amada Amanda. Ah, meu Deus do céu. A Júlia. Júlia, boa noite. Deus abençoe, tudo certo? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, super simpática, Júlia. Júlia, de que cidade você veio? Eu vim do Rio de Janeiro, da capital. Rio de Janeiro, na capital. Júlia, hoje você tem uma experiência de namoro dentro da faculdade. Sim. Você pode mostrar o seu namorado para nós, não?
Meu namorado é Ah, o tá aqui do Josué. lado, é o Josué. Tá certo, Júlia e Josué. Vou perguntar pra Júlia primeiro, depois eu pergunto pro Josué. Júlia, namoro, mano, mas que forfé é namoro, né? Dependendo da cabeça, dependendo do ambiente estudantil, dependendo, né? Quantas coisas complicadas, às vezes, que a gente, né, acaba experimentando nessa vida de namoro. Namorar numa instituição católica, sendo católico, né? Uma pessoa que está ali seguindo os princípios cristãos. É bom, é doutrinação, é imposição, é impositivo, ou faz bem? Faz uma avaliação para a gente aqui, o que é essa experiência de namorar num ambiente que nos provoca o ser cristão. Então, Foi muito profundo. Então, é muito bom porque a gente tem uma liberdade, né? Muito é comentado sobre essa questão do namoro, quando tem a vivência da castidade, é muito comentado, nossa, mas você está preso a algo, nossa, por que viver isso, por que viver assim? Ainda mais nos tempos de hoje, né, onde os jovens têm muito essa dificuldade, né? Tem essa Vocês questão... fizeram esse propósito de castidade no namoro? Sim, com certeza. Legal. Então, assim, é complicado até de você explicar, às vezes, para pessoas que não são da igreja, mas isso, na verdade, é uma liberdade, porque quando a gente está vivendo na vida desregrada sexualmente, a gente perde a oportunidade de se guardar para uma pessoa que vai vir a ser o nosso esposo. Então, que a gente vai cultivar aquela vida ali, né? Então, isso não é uma prisão, isso é uma liberdade. Que bonito, E a gente aqui na faculdade, nosso processo de namoro, né, nós começamos como amigos. E a gente teve que viver um período onde o Josué ele foi para a Terra Santa, a trabalho. Então, a gente teve que manter a nossa amizade, né, como amigos. Mas, assim, o que eu achava muito legal nessa época foi que muitas pessoas aqui na faculdade chegavam e falavam, sabe, eu estou rezando por vocês, para que dê tudo certo, enfim. E a gente realmente deu esse tempo para a gente estar com Deus. E aí... Pode continuar. Pode continuar. Pode continuar. Conversa com a produção aqui. Fica tranquilo, é ao vivo. E aí... Perdeu, tadinho. Ele tinha ido para a Terra Santa. Foi. E, as E aí as pessoas comentavam, né? Os missionários, os padres, comentavam com a gente que estavam nesse momento de intercessão. E aí acabou que o Josué voltou, e aí a gente realmente decidiu oficializar, né? Começar a namorar. E aí a gente está vivendo nesse momento, e a gente está namorando e vivendo a castidade em Cristo. Ah, que lindo, gente. Bonitinho falar assim, né? De namoro e castidade. Salve de palmas, Júlia. Esse casal lindão. Ó, a gente tem pouquinho tempo, mas vamos lá. Deixa eu perguntar pro Josué também, tá do ladinho, né? Eu quero ouvir também o Padre Edson, falou que ia completar uma frase ali, né, do Padre Léo. Mas, Josué, passou um tempo longe, foi lá para a Terra Santa. Primeiro essa experiência de namorar à distância, que não é fácil, né? Aí vocês voltaram e tal, consolidaram o sentimento e estão aí caminhando todos os dias, né? Essa é uma coisa. E uma outra coisa que às vezes as pessoas tratam de maneira pejorativa. Mas eu queria que você comentasse rapidinho para a gente também. Porque todo mundo fala assim, busca santidade, mas vela benta também queima. Como se isso fosse um pretexto para deixar queimar. Né? E não é bem assim, né? Como é que é para você? Beleza, é um propósito de castidade, mas é fácil. Primeiro, é fácil. E segundo, vale a pena? Então, comenta aí da distância e comenta aí sobre a castidade. Vamos lá. Então, primeiramente, boa noite a você que nos acompanha. Boa noite a todos aqui. Bom, essa questão da distância não foi fácil. Foram 4 meses assim de muita conversa, luta e sacrifício. Esse tempo todo vocês se conversavam? Sim. Sim, nós éramos amigos. Amigos até então. Isso, amigos. Ah, entendi. A gente não namorava ainda na época porque Mas a já gente tinha um estava em sentimento? discernimento. Sim, mas era um discernimento, um período de entendi. discernimento. Porque eu, quando comecei na faculdade, eu queria ser missionária da Canção Nova.
Então, a gente estava num momento ali de discernimento, de ver, é para namorar, é para ir para uma comunidade. Ele também não sabia como ia se dar lá a questão da viagem, se ele ia ficar mais tempo, como é que ia ser. Gente, é conflito Então- jovem, né? Coitado de vocês, né, gente? Nossa senhora, eu tenho uma Que dó de jovem. beleza. Não sabe se vai, se fica. Agora entendi. Aí vocês ficaram de longe mantendo a amizade primeiro. Isso. Certo, e aí? E, de certa forma, não foi fácil, né? Porque você ter um sentimento, você vê florar um sentimento e logo cedo ser posto à prova, né? Porque eu estava do outro lado do mundo, né? Do outro lado do planeta, né? Tava lá em Nazaré. Literalmente. Tinha até bomba lá perto. Foi. Só que aí a gente acaba descobrindo que amor realmente é sacrifício, né? Porque com essas 6 horas de distância, ter que equilibrar, vou dizer do que para mim foi sacrifício, né? Horário de sono, com o trabalho, com as transmissões, mas toda essa questão foi realmente assim um tempo de prova. E após esse tempo lá, né, foi logo no período que estourou aquela guerra, né? Voltei para o Brasil, a gente se reencontrou, conversa vai, conversa vem, viu que realmente tinha esse sentimento, não diminuiu, só fortaleceu, firmamos o namoro. Agora, essa questão de vela benta também queima, vou dizer que não é fácil. Porque, principalmente no mundo hoje, onde a questão de sexualidade é muito escrachada, comparada a tempos atrás, né, onde era uma coisa mais velada, assim, né? Não é fácil viver com essa idade, mas é uma luta, assim, porque onde você vai praticamente é uma tentação. Uma rede social, você anda na rua, questão de vestimenta, principalmente eu, por exemplo, que eu também sou cinegrafista. Às vezes, muitas vezes, você tá ali no meu ambiente de trabalho, ali transmitindo alguma coisa, você acaba vendo algumas coisas que você para e pensa assim, cara, como é que chega nesse ponto hoje? Não bate, assim. No retiro ali, né? No retiro, no santuário, numa igreja. Aproxima um pouco o microfone. Perdão. E não é fácil. E essa questão do viver o PHN a cada dia é realmente o por hoje não. E como até uma vez você comentando comigo uma conversa um tempo atrás, não sei se você vai lembrar, mas o não pecar não é já a santidade, é a estaca zero. Uhum. É o primeiro, não é nem o primeiro passo, é você praticamente abrir a porta para começar o primeiro passo. Aí você luta, mas a carne é fraca, muitas vezes você cai, aí você volta lá atrás. Aí você volta, vai no padre, confessa, volta de novo para estaca zero e continua lutando. E é uma luta eterna até você morrer e até você chegar lá no julgamento. É isso aí. Olha, Mas sabe que quando você se confessa, então tudo aquilo que você acumulou de graças antes, então você perde quando comete o pecado mortal. Mas depois, quando confessa o pecado, então você não começa de fato do zero. Então aquilo que você tinha já acumulado, graças a Deus, de méritos ali em Jesus, né, de oração e tudo mais, retoma, entendeu? Então, na verdade, todas as vezes que você recomeça, não é tão do zero assim. Então aquilo que tinha antes do pecado volta novamente, entendeu? Deus é maravilhoso, a igreja em sua sabedoria não nos deixa zerados sempre assim, tá bom? é isso aí. E é uma luta, claro, né? Olha, gente, extrapolamos aqui o tempo. Vamos lá, terceiro bloco. Vou deixar o Padre Edson falar mais, vou deixar o Padre Léo falar mais. Ainda tem mais 2 participantes do programa aqui, tá bom? Só que eu termino esse bloco dizendo uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Ela dizia o seguinte: é justo que muito custe aquilo que muito vale. Pensa nisso, tá? A castidade, ela é difícil sim. Ela custa, porque ela vale muito. É precioso. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos cantar essa música que é um hino. É um hino do PHN. Deus vê o coração. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode impor
limites ao seu amor, pois sabe até. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti, Senhor. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti, força! Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. O Brasil todo conhece. Vamos lá, faculdade, simbora! E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. Oh, oh, oh. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. Que maravilha encontrar o nosso lugar. Coloca a mão rapidinho no seu coração aí, vai lá, põe a mão no coração, todos nós, põe a mão no coração, e num momento bem sincero de oração, pede para Deus agora, num breve instante: Senhor, mostra o caminho, mostra o meu lugar, mostra onde o Senhor me quer, o que o Senhor quer de mim. Sabe, gente, eu estou convencido de que quando a gente pergunta de maneira sincera para Deus alguma coisa, Ele responde. Ele responde no tempo dEle, do jeito dEle, mas Ele responde. Onde será que é o teu lugar? Onde será que Deus quer te levar? O que o Senhor quer de você? Com quem o Senhor quer te colocar? Ele tem algo para a sua vida. Você não está aqui por acaso. Ele tem algo para você. Perguntou para Deus? Agora, calma, paciência e oração. Vou repetir. Calma, paciência e oração. Ele vai responder. Amém? Confia, viu? Confia, vai dar tudo certo. Vamos lá, gente. Último bloco do nosso programa PHN, que aliás está maravilhoso aqui na Faculdade de Canção Nova. Ah, vai acabar, mas vai ter que acabar, né, gente? Nós temos que ir para casa, né, pelo amor de Deus. Mas está muito gostoso estar aqui na Faculdade de Canção Nova, tá bom? Quem sabe, depois deste programa PHN aqui na faculdade, quem sabe você não seja o nosso próximo aluno? Já pensou? Você estudar aqui conosco, tá pertinho da Canção Nova, mudar o seu dinamismo de vida. Talvez você está com um planejamento e de repente, né, uma prova, uma vinda, você vem aqui, né, vai visitar aqui o lugar, achar um lugar para você morar aqui, você vai estudar com a gente, e é muito bom essa experiência aqui de faculdade, porque a gente já está pertinho da Canção Nova, tem as visitas aos estúdios, os profissionais que já trabalham no meio de comunicação, é muito bom, viu? Bem legal. Então, quem sabe você não é um próximo aluno aqui da Faculdade de Canção Nova. Saiba mais, tá bom? fcn.edu.br. Entra no site para você conhecer os nossos cursos, conhecer calendário de vestibular, para você ficar bem informado, para você talvez estar aqui conosco, tá bom? Beleza? Ótimo. Vamos lá. Falta eu conversar com essa moça agora, que é a Lê. Letícia? Isso. Letícia. Eu ouvi Lê, né, que é aqui o apelido carinhoso da Letícia, mas Lê, vamos lá, minha irmã. Olha,
você já viu toda a galera aqui falando um pouquinho, né? E você sabe que hoje ser autêntico na fé não é tão fácil. Ser autêntico, né? Você está num ambiente que não é tão cristão e você ir lá e pegar e, não, eu sou cristã, estou vendo você com um tal, né? Você já experimentou essa repulsa em alguma situação na sua vida? Talvez não aqui dentro, ou talvez sim, né? Mas, não, é a beata. Não, que é Deus demais, não sei o quê. E você sentir que o negócio fica meio assim, e você teve que enfrentar alguma situação meio embaraçosa por causa da sua fé. Você já passou por isso? Comenta aí pra gente. E de que cidade você veio? Bom, boa noite. Eu sou a Letícia, de Pirassununga. Quase ninguém conhece minha cidade, mas está tudo bem, é interior de São Paulo. E sim, eu já passei por isso, já enfrentei isso quando eu tinha 11 anos. 11 anos. Então, para mim, foi um baque muito grande, porque eu estudava em uma escola, e aí foi aquele período de sair do 5º ano para ir para o 6º ano, então trocar de escola, novas pessoas, e eu sempre fui muito inocente nesse quesito. Para mim, eu não sabia que eu ia para outro lugar e que as pessoas iam ter mentalidades diferentes da minha, porque, poxa, eu convivia com crianças, então, na minha cabeça, eu ainda era criança. Então, eu achei que todo mundo ia continuar com a mesma mentalidade e achei que todo mundo ia pensar da mesma forma que eu. Só que aí, quando eu entrei naquela escola, no meu primeiro dia de aula, meu pai e minha mãe, com a graça de Deus, eles sempre me criaram na fé católica, e eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade. E antes de eu entrar na escola, os meus pais me falaram: Letícia, cuidado, você vai encontrar pessoas de todo tipo aqui, e você vai encontrar pessoas que, às vezes, não vieram com os mesmos ensinamentos que você teve em casa, mas não é porque você está em um outro lugar que você vai se deixar ser influenciado por essas pessoas. Nossa, que legal a atitude dos seus pais, né? Já te preparando para um ambiente diferente. Exatamente. Só que aí eu entrei e eu falei, tudo bem, mas aí eu entrei e não imaginava o que aconteceria depois. E aí eu sou sanguínea, então sempre fui muito espontânea. Então, na minha cabeça, eu ia chegar, fazer ali amizade com o pessoal, igual era na antiga escola. Só que eu percebi que parece que a galera já era bem diferente de mim. Tipo, a galera já estava entrando em panelinhas, nos seus grupinhos, e eu não era assim, eu não era acostumada com isso. Eu falava com todo mundo. E a partir do momento que eu percebi que as pessoas não tinham a mesma mentalidade que eu, porque eu era católica e eu sempre fui muito de igreja desde criança, então eu sempre falei de Deus. Minha família é da RCC, então a minha mãe, ela sempre me levava, né, para ministério de criança. Minha mãe era evangelizadora de criança, então eu cresci com isso, e esse foi um dos meus ministérios por muito tempo, enquanto eu estava na RCC. Então eu sempre fui muito espontânea quanto ao falar de Deus. Só que aí eu fui percebendo que nem todo mundo era assim, que nem todo mundo acreditava na mesma fé que eu. E aí, enquanto eu estava naquele ambiente escolar, muitos colegas foram se afastando de mim. Então, tinha algum trabalho em grupo. Então, eu era meio que a excluída. Então, eu era deixada por último e era colocada no grupo que tivesse ali para mim. Então, eu não escolhia nada. E, ao longo do tempo, fui percebendo, poxa, eu não tenho amigos de verdade. E eu lembro que todo dia que eu chegava na escola, eu pedia muito para Deus. Eu falava, Senhor, eu me sinto sozinha. Eu lembro que todo dia eu chegava em casa e chorava porque eu me sentia sozinha. Então, foi um baque muito grande. Eu sempre falava para Deus, Senhor, eu não tenho ninguém, eu não tenho amigos aqui, mas então que seja o Senhor meu amigo, que o Senhor seja meu amigo, que os anjos e santos estejam aqui comigo. Então, eu sentava na escola, enquanto todo mundo estava conversando, enquanto estava todo mundo ali com o seu grupo, eu ficava ali entendendo que eu não estava sozinha. Então, eu ficava na minha mente conversando com Deus. E aí, depois dali, eu fui entendendo que isso também era uma forma de eu ter intimidade com Deus, mas era na inocência de criança. E depois, isso virou, assim, uma oração para mim, sempre. Eu sempre pedi muito para Deus para que Ele me desse amigos de verdade, pessoas, assim, católicas mesmo, que buscassem a mesma fé, que tivessem a mesma mentalidade que eu. Depois eu troquei de escola, fui para o ensino médio, conheci pessoas legais, sim. E foi no ensino médio que eu tive crise de ansiedade, porque eu achei, nossa, a galera fala que o ensino médio é bem pior, então, para mim, o ensino médio ia ser terrível. Mas, para mim, foi melhor, porque era realmente, né, muita militância, muita coisa, assim, mas
o pessoal, eu sentia que eles sabiam me respeitar, porque eu já estava madura na fé ao ponto das pessoas entenderem, não, a Letícia é nossa amiga, ela anda com a gente, mas ela não gosta disso. Então, as pessoas sabiam separar isso, e eu ficava muito feliz com isso. Mas eu nunca tive muitos amigos. Então, continuei pedindo para que ele me providenciasse pessoas que fossem realmente da fé católica, para eu ter amigos assim. E aí, depois, no último ano do ensino médio, eu resolvi tentar a faculdade de Canção Nova. Eu conheci depois a faculdade. E aí, depois, eu falei com os meus pais. E aí, no caso, o ano passado, a minha mãe faleceu. Mas minha mãe ela sempre foi muito preocupada com essa questão de faculdade. Tipo, nossa, faculdade, que medo de virar a cabeça, né? Porque é uma coisa que todo mundo pensa. E eu também tinha esse medo. Não porque eu achava que eu ia mudar a cabeça, mas justamente por já ter convivido com algo tão terrível na escola, eu tinha medo de viver assim na faculdade. Só que, no último ano de vida da minha mãe, ela nem sabia que eu ia fazer a faculdade. Ela só falou assim, olha, eu descobri da faculdade Canção Nova e eu gostei muito. Então, eu nunca gostei que você fosse para lugar longe, mas se você fosse para a faculdade Canção Nova, eu ficaria muito feliz. Só que eu não tinha pensado nisso. E eu deixei, falei, nossa, legal, mas não estava pensando nisso. E aí, ano passado, eu pensei, nossa, eu vou tentar a faculdade. Eu falei para o meu pai e para minha irmã que eu queria. E eles falaram, Letícia, a gente vai fazer de tudo para você ir. Só que a gente não tinha uma condição financeira tão boa. Mas a gente fez de tudo, a gente fez vaquinha, eu passei na faculdade, a gente entendeu que realmente esse era o meu lugar. E quando a gente chegou aqui, eu cheguei bem cedo para fazer a prova. A gente entrou aqui e meu pai, isso me emociona muito, porque meu pai ele olhou para mim e falou, filha, aqui é o seu lugar. E aí eu senti que eu estava em casa, porque eu estava sozinha, mas porque eu não ia ter minha família aqui. Mas eu senti que esse era meu lugar e que Deus ia providenciar pessoas para mim. E depois, aquela oração que eu tinha feito lá atrás, pedindo para Deus colocar pessoas na minha vida, foi se concretizando aqui. Porque eu já não tenho mais família, mas o Senhor me deu uma nova família. A Kathleen mora comigo, na nossa república. E ela é uma irmãzona para mim. A gente sempre se cuida. Eu entendi que realmente Deus providenciou tudo. E aí, depois, quando eu vim para cá, eu sempre fui muito da renovação carismática católica, só que eu não cheguei a ser serva. E todo mundo olhava para mim e falava, nossa, eu acho que ela é serva, mas eu não sou, porque eu fazia de tudo ali dentro. E todo mundo falava, nossa, a Letícia vai crescer muito nessa área. Só que eu nunca entendi, eu só estava vivendo porque eu amava aquilo. E aí eu tentei procurar grupos de oração aqui da RCC, mas eu não encontrei exatamente aqui, mas eu falei, Senhor, me coloca naquilo que o Senhor quiser. E aí eu fui conhecendo os Jovens Sarados, e aí eu conheci e me apaixonei pelo carisma. E aí eu participei, inclusive Gabriel, meu coordenador também. Gabriel, ele não larga do meu pé, porque além de ser coordenador do Jovens Sarados, ele é coordenador da pastoral. Não cansa de mandar, né? Não cansa. Mas depois eu comecei a refletir sobre a minha vida e eu entendi que Deus, ele é um Deus providente, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Então, ele permitiu que eu saísse de perto da minha família. Eu sempre fui muito medrosa, mas o Senhor permitiu que eu saísse de perto da minha família para encontrar pessoas que seriam a minha nova família. E hoje encontrei pessoas tanto dentro da minha casa quanto aqui na faculdade. Eu posso dizer que eu tenho mais amigos aqui do que na minha própria cidade e amigos também de missão. Então, eu louvo e agradeço a Deus por isso, porque no ano passado eu fui só vivendo o ensino médio e não imaginei que fosse passar por tudo isso. Mas eu creio que Deus ainda tem uma história muito longa para a minha vida. Que lindo, cara, merece. Uma salva de palmas. Ô Letícia, você fez um caminho muito bonito, que na minha opinião é a passagem de uma maturidade da vida de um jovem. É quando a gente sai do rótulo para identidade. Entendeu? As pessoas rotulam a gente. Só que o nosso caminho de ser rotulado nos leva a encontrar dentro de nós uma identidade. No seu caso, a sua identidade cristã, ela foi provada e afirmada. Hoje você não tem um rótulo. Ah, lá, cristã. Não, hoje você tem uma identidade. Ó, chegou a cristã. É diferente, né? Então, louvado seja Deus. Eu imagino que a sua mãe esteja muito feliz pelo lugar que você está hoje, viu? E saiba que aqui, de verdade, você vai ter ainda mais famílias aqui, mais pessoas, mais irmãos, mais amigos, mães, né? Deus abençoe você, minha filha. Foi muito bom te ouvir, viu? Deus te abençoe. Gente, ai, meu Deus do céu, é bom ouvir gente, né? Meu Pai do céu. Deixa eu perguntar aqui pro povo de trás. Ó, perguntas diretas e retas. Quanto tempo que eu tenho aqui, gente? Tá, rapidão aqui. Perguntas diretas e retas para minha plateia aqui. Seu nome? Priscila. Priscila é a serva da alegria, não tô vendo. Sim.
Tá certo. Priscila, serva da alegria, a senhora já foi... já sofreu bullying por causa da sua fé? Olha, na época eu já cursei uma outra faculdade, né? Atualmente eu estou cursando aqui na Faculdade de Canção Nova, Rádio e TV, e eu já cursei uma outra graduação antes de entrar na vida religiosa, mas já estava na caminhada. E nesse ambiente universitário eu cheguei, sim, a sofrer bullying por conta da fé, né? Da vivência, às vezes ser deixado um pouco mais de lado nas conversas e tal, mas já vivi, sim. Passou. Passou. Tá feliz agora? Sim. Ótimo. Seu nome, minha filha? Manuela. Manuela. Manuela, você namora, Manuela? Eu namoro. Você namora com quem? Eu? É você. Eu namoro com o Valdir, que é a câmera aqui da Canção Nova. Ô, louco! Cadê o Valdir? Ele não tá aqui, tá de folga justo hoje, Valdir. Pelo amor de Deus. Querida, você namora, certo? Uma pessoa que hoje trabalha na Canção Nova. Namorar certo, dá certo? Dá certo, é lógico. E eu creio que a gente é muito mais feliz quando a gente escolhe o caminho certo, né? Não é fácil, mas a gente vai tentando. Legal. Para quem hoje não tá vivendo um namoro legal, que dica que você dá? Legal que eu digo, desculpa. Legal que eu digo assim, tá afastado de Deus, briga o tempo inteiro, ciumeira. Sabe aquele namoro que tira você dos seus amigos, tira você das coisas, tira você, entendeu? É uma perturbação. Gente, namoro é feito para fazer bem. Se não tá fazendo bem, se o namoro não tá fazendo bem, que dirá o casamento, né? Então, que dica que você dá para quem hoje está vivendo esse tempo de tempestade dentro do namoro? Se aproximar mais de Deus e se apegar mais em Deus, porque quando os dois têm o mesmo propósito, que é Deus, se encontra a verdadeira felicidade, né? E no namoro vai ter o discernimento e saber temperar as coisas no equilíbrio e no amor de verdade, no amor verdadeiro. Que ponto fera, mesmo propósito, guarda isso, viu? Salva de palmas para ela. Beleza, mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Vou vir aqui atrás, ó, bem aqui atrás de tudo aqui. Cadê você? Pode ser você. O rapaz aqui de trás indicou assim, ó, esse aqui, né? Tô vendo aqui. Boa noite, meu jovem. Seu nome? Fábio. Fábio. Isso. Você esperava encontrar o programa PHN dentro da sua faculdade hoje? Não, não esperava. E por que você ficou aqui no programa hoje com a gente? Porque conheço o PHN desde muito cedo, sempre fui muito fã da vivência também do PHN, e é uma inspiração para mim. Desde quando? Desde quando eu era criança. Minha tia é sócia da Canção Nova há 25 anos. Foi ela que me apresentou a Canção Nova. Tive a oportunidade de participar da Canção Nova quando eu era tampinha. E agora, né, poder estar cursando aqui, poder estar vivendo tudo isso daí é muito incrível. Legal demais. Uma salva de palmas para esse rapaz. Agora eu vou pro lado de cá. Essa daqui eu faço questão de fazer pergunta para ela, porque ela é muito comunicativa, ela não via a hora de falar. Boa noite, senhora Bia. Você tá boa? Eu sabia que você ia vir aqui. Boa noite, Peter. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tá fazendo qual curso aqui com a gente? Rádio TV, todo mundo falou jornalismo. Gente, Rádio TV. Aê! Legal. Ô, Bia, hoje você, claro, já tem um trabalho de evangelização, né? Eu tenho o The Point e tal, no Instagram, isso aqui, tudo mais, coisa legal. Mas não é fácil ser jovem e evangelizar jovem. Você concorda, como jovem dá trabalho? Aham. Pra mim mesmo eu dou trabalho, entendeu? Mas jovem dá trabalho. Mas eu acho que, assim, ao mesmo tempo que jovem dá trabalho, ele tem muita energia, a gente tem muita energia, sabe? A gente tem muito potencial, então é preciso investir. Eu tenho vivido uma experiência com Deus de toda vez que eu vou na capela, eu olho pra Ele e falo, Senhor, obrigada por continuar investindo em mim. Porque mesmo às vezes eu não sendo o melhor dos investimentos, mesmo às vezes eu não fazendo as melhores coisas, as melhores decisões, eu vejo as coisas que Ele me dá e as oportunidades, eu fico, Senhor, obrigada por continuar investindo em mim, sabe? E eu acho que é isso, o jovem, ele, quando Deus investe, ele tem energia pra gastar, sabe? E a gente tem que gastar nas coisas certas. Que lindo, Bia! Salva de palmas pra ela, minha gente! Olha, eu queria ir com o microfone com cada um aqui, mas infelizmente não vai dar tempo para isso tudo. Mas eu quero perguntar aqui pro padre Léo. Padre, nós falamos aqui, né? Talvez essa seja a nossa última pergunta. Depois nós vamos pedir aqui
o Padre Edson também. E depois que a gente sair do ar, a gente faz um momentinho de oração aqui na faculdade também. Pode ser rapidinho, só para a gente rezar um pouquinho. Padre, nós falamos aqui sobre o Instituto Canção Nova ser uma profecia. E tem uma frase estampada em um dos muros aqui da faculdade que diz: formando homens novos para o mundo novo. Padre, em que esse formando homens novos para o mundo novo, em que essa frase influencia na Faculdade de Canção Nova e no que isso se assemelha com o PHN? Hoje, inclusive eu conversava isso com uma pessoa, atendendo uma jovem aqui, da comunidade, também que trabalha aqui. Eu falava uma coisa para ela hoje. Ao meu ver, aí a minha opinião, tá, particular, a minha visão, estando na comunidade já há um tempo também, e trabalhando aqui hoje, a minha percepção esse lugar, o polo educacional, que inclui, né, o instituto e a faculdade, é o ponto, espiritualmente falando, mais visado pelo inimigo de tudo que a gente entende de Canção Nova. Forte isso. Por quê? Porque é aqui, neste lugar, que nós estamos formando os cidadãos, os homens e as mulheres para a sociedade e para a igreja. As famílias estão sendo formadas aqui. Por exemplo, um casal aqui, de namorados. Daqui saem os casais, daqui saem famílias, sairão e saem até mesmo vocações religiosas, formadores de opiniões. E aí eu enxergo esse ambiente, cuidando do pequenininho, né, do lado infantil do prédio, dos pequenininhos ali, até esses que aqui estão. É um campo de batalha, é uma luta. E eu falava isso para essa pessoa hoje, mais cedo, e aí eu olhando, tendo essa visão espiritual, eu concluo que realmente aqui é o lugar de se formar esses homens e mulheres novos para o mundo novo. Aqui, neste lugar, eu posso tocar de forma concreta neste sonho, nesta profecia do Padre. E, por esse motivo, para nós, missionários e colaboradores que estamos aqui, é uma responsabilidade. Não é somente o acadêmico, mas é além. É cuidar, é tratar, é ouvir, é ter atenção, é ter zelo por esses que o Senhor nos confia aqui hoje para cuidar. Então, coisa linda. Eu vejo isso, né, que em todo o ambiente de Canção Nova, incluindo rádio e televisão, enfim, todas as realidades aqui nós estamos pisando nesse campo de batalha que penso que repito, é o mais visado pelo inimigo de Deus. Porque ele não quer isso. Ele não quer homens novos, ele não quer mulheres novas, ele não quer famílias novas. Traduzindo esse homens novos, Padre Edson, é errado eu falar que esses homens novos são homens santos e mundo novo é um mundo santo? É exagero fazer esse trocadilho, Padre? Não penso que seja exagero. Até mesmo vi uma frase recentemente, quando se falava de pessoas normais, e a afirmação era a seguinte: normal é o santo, porque nós fomos criados para a santidade. Esse é o nosso original, né? Anormal é não ser santo. Anormal é escolher o pecado. Então, com essa fala do Padre Léo, nós entendemos que a mão de Deus está neste ambiente para nos moldar, para nos formar, para cuidar de cada um que aqui vive. O nosso tempo passou rápido, né? Passou, mas meu Deus do Deus, céu. neste ambiente da Faculdade de Canção Nova, cuida de quem aqui está. Então, os padres que por aqui passam, como eu passei, nós temos que crescer muito assim em maturidade de linguagem também, porque nós precisamos falar para a criança ali que não entende quase de nada ainda, para aqueles que estão maiorzinhos, aqueles que estão na adolescência, os jovens e os adultos. E o que eu ia partilhar aquela hora
era a experiência com os adolescentes. O que acontece? Todas as vezes que tínhamos algum momento de adoração com os adolescentes, era próprio da fase que eles não se envolvessem tanto. Então ficava ali na adoração, olhando, às vezes de braços cruzados, assim. E isso, até certo ponto, me incomodava bastante. Até o momento que todos esses que estavam ali, às vezes, de braços cruzados, que não se entregavam para não se demonstrar ali para o coleguinha, quando vinha para conversar com o padre, eu via que aquele momento estava fazendo efeito. Então, quando eu ouvia a confissão daqueles jovens, quando eu via o efeito da semente lançada, aquilo tranquilizou o meu coração. Então, continuávamos depois a adoração, continua de braços cruzados, mas o padre sabe que a palavra está fazendo efeito na vida daquele adolescente que estava ali fingindo que nada estava acontecendo, mas quando chegava diante do padre, então quando alguém vinha reclamar, mas eles ficam assim, eu falei, fica tranquilo, lança semente, lança Nada semente. como a experiência, né, pai? Isso. Gente, olha, faço compromisso com vocês de voltar aqui para a Faculdade de Canção Nova. Espero ter agradado vocês, porque me agradou demais vir aqui nesse ambiente, tá bom? Tem muitos assuntos que a gente poderia desenvolver, mas o tempo é curtinho. Então, deu para falar bastante coisa. Tenho certeza que algo ficou aí no seu coração também, tá bom? Padre Edson, Padre Léo, quero pedir a bênção aos senhores, né? E vamos encerrar esse programa que foi muito produtivo, eu tenho certeza. Por favor, todos de pé, claro, né? Para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre cada um de vós, desça e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, obrigado, viu? Foi uma honra ter o PHN aqui na Faculdade de Canção Nova. Agora imagina você, pai, mãe, imagina seu filho estudando aqui. Imagina você, jovem, estudando aqui. Vem fazer parte dessa equipe maravilhosa, tá bom? Vai que Deus quer te formar um homem novo, uma pessoa nova aqui. Então, vem pra cá. Vamos lá? Vamos encerrar com essa música? O meu coração deseja te encontrar, Senhor. Até a semana que vem, se Deus quiser. Cantemos. E o meu coração deseja te encontrar.